Continuando a responder, aí meu amigo fez uma correção aqui justa, né? A porcentagem é 42 a 58, ou seja, se você comparar o mundo, a, a chance de você ser morto, ou seja, os mortos por armas de fogo correspondem a 42%, claro que sobra 58% com os demais objetos, os mais variados, né? Então você vê que as armas de fogo concorrem com todo e qualquer tipo de objeto. E ele diz, eu não concordo que lá na Europa as leis funcionam e lá dá certo porque é menor. Se existem homicídios com armas ilegais, então não funciona dessa forma. Não são 30% de homicídios por armas de fogo? Eu não entendi, mais uma vez. Mas é claro que funciona. Claro que funciona, porque tem menos armas de fogo, certo? Por isso tem só 30%. E veja bem, você tem 70% com as armas de fogo. Nós estamos falando de uma morte a cada 100 mil habitantes. Quando você fala Estados Unidos, você fala 6, 5, 6. No Brasil, de modo geral, dá 19, 18. Entendeu? E aí ele respondeu, e eu não tinha observado, eu não tinha notado a falta da África. Alguns países lá têm números bem ruins. Praticamente todos, né? Se você levar em consideração. E se incluir os mortos por armas de fogo na África, então, nossa, eu acho que aí esse percentual sobe muito. E aí eu perguntei, né? Por que que nos Estados Unidos tem 5 vezes mais homicídio do que na Europa, sendo que o IDH da Europa com os Estados Unidos é semelhante? E ele disse que já respondeu, não me lembro disso, mas ele escreveu a seguinte questão. Eu respondi sua pergunta. Se, se possível, gostaria que minha resposta saísse no vídeo. Olha, a sua resposta vai sair aqui nesse vídeo e se você quiser, qualquer uma que você quiser, você pode mandar vídeo para mim que eu agrego ao meu vídeo aqui. Se não quiser, pode mandar áudio que eu ponho aqui para ouvir, tá? Sei que você não gosta de aparecer, mas eu leio aqui o que você escreveu e vou ler ipsis literis o que você disse na sua resposta. Então vou repetir aqui para ficar claro. Você disse: eu já respondi sua pergunta, reticências. Se possível, gostaria que minha resposta saísse no vídeo e vai sair agora. Nos Estados Unidos se mata mais, mas os números de homicídios apenas não significam baixa segurança. Se uma residência for invadida por um criminoso e esses forem abatidos, o local não se tornou mais violento. Foi justamente o contrário. Quando a polícia abate um criminoso, os índices de criminalidade diminuem e não aumentam. E como lá existem 11 armas para cada 10 habitantes, não é incomum que assaltos e roubos terminem muito mal para os assaltantes. Aqui no Brasil, termina mal apenas para a vítima que está desarmada. Então essa foi a sua resposta, né? Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo com a sua resposta, porque você disse que gostaria que ela saísse. Então eu vou fazer só para responder, só para deixar clara a sua resposta aqui. Mas então vamos lá. Nos Estados Unidos eu não sei como funciona muito bem. No Brasil, de um modo geral, as mortes provocadas por policiais, a sua grande maioria, não são registradas como os homicídios. Tá? Então, quando você fala o número de homicídios, não conta essa questão aí. Eu não sei se na questão da defesa também entra como homicídio, porque não é necessariamente um homicídio, né? Eu não sei como funciona nos Estados Unidos. E nem sei, eu sei que a questão da polícia no Brasil não consta muito. E tem um outro dado mais interessante que eu mandei que você não teve tempo de responder, porque são muitas coisas, eu sei que você tem muita ocupação, não tem tempo.
de ficar respondendo as coisas que eu mando, de analisar as matérias que eu mando. Eu compreendo perfeitamente. Tem um dado muito interessante que são as mortes ali não identificadas, as mortes ali que ficam meio que, assim, são mortes indefinidas. Aparece lá um corpo e essas mortes e não se sabe o que ocorreu. Eventualmente, o legista até encontra perfuração de bala ou outro objeto cortante, a faca, por exemplo. Mas não dá para determinar se foi um homicídio. Pode ter sido um suicídio, por exemplo. E essas mortes, elas ficam indefinidas. E é um número bastante expressivo. E teve um aumento expressivo no estado de São Paulo. Se você considerar essas mortes, o estado de São Paulo deixa de ser o mais seguro do país, sabia? Cai para a terceira posição. É interessante isso. Então, quando você fala de homicídio, homicídio mesmo, aquele que foi registrado devidamente como homicídio, tá? E eu não tenho muita certeza disso, do que eu estou falando, mas me parece que não é registrado o caso de policiais como homicídio, tá? Depois você confirma isso para mim, por favor. A gente tá aqui para debater e para aprender também. Então não conta. E tem essas mortes que são indefinidas também, certo? Então é preciso levar isso em consideração, né? E o número é muito alto, né? E de todo modo, então vamos lá. Quando você diz que se morre um bandido, o país não é violento. Ou seja, um país onde se mata muito bandido, na sua opinião, não seria um país violento. É engano, sabe por quê? Porque tem muito bandido. Então você não tem uma política ali voltada para pacificação, né? Tem muito bandido, só que eles são abatidos. A população está armada e mata os bandidos e o cidadão de bem fica bem e etc e tal. Isso não significa que o país não é violento. Um país não violento seria como o Japão, onde não tem bandido. Onde quase ninguém vai assaltar. Onde não precisa matar bandido. Entendeu? Então continua sendo violento. Certo? E a Europa é menos violenta porque tem menos homicídio. Mas não é porque tem menos homicídio, é porque morre menos pessoas. Seja vítima, seja bandido, seja quem for. Então, eu li a sua resposta. E como disse, vou fazer um vídeo falando exclusivamente da sua resposta. Mas essa resposta, com todo respeito, data vênia, ela não preenche a lacuna que eu digo. Não, no seu conceito você pode até dizer, olha, aqui é seguro. Todo mundo aqui está armado, aqui tem bandido aos montes, mas a gente mata todos. O cidadão de bem aqui está seguro, então é beleza. Tá? Se você acha que esse é um país bom para viver, eu respeito a sua opinião. Mas eu não gostaria de viver num país desse. Ah, muito pior, onde morrem os inocentes. Claro, aí você tem razão. Mas esse país não é seguro. Tá? Esse país não é um país onde não tem violência. Porque qualquer morte é violenta. Não é verdade? Esse dia eu perguntei, e a morte que aconteceu aqui e tal, que você comemorou? Você diz, eu não comemoro morte de ninguém. Você lembra que você falou isso? Então você há de concordar que, mesmo que seja morte de bandido, o país não é seguro.